É com satisfação, senhoras e senhores, que voltamos com o nosso Você Sabia? E no dia de hoje nós vamos trazer mais um parceiro nosso de trabalho aqui na Rede Vale de Comunicações. Vamos conversar com Márcio Cardoso de Souza, um dos que capitaneam setores da nossa empresa para que se consiga ter melhores resultados a cada dia que passa. Márcio, é uma satisfação enorme estar contigo aqui e agora nós gostaríamos de começar pelo começo, como nós sempre fazemos, perguntando de onde tu és natural e como tu iniciaste a tua vida profissional no meio comunicação. Certo. Primeiro, seu Oswaldo, a satisfação é minha estar aqui contigo e também com as pessoas de casa, né? A gente que está aí toda semana sempre com o programa do Classe Vale Imóveis, agora aqui do outro lado, né? Sendo entrevistado. Mas eu sou natural de Bom Retiro do Sul. O pessoal que me acompanha mais de perto sempre ouve eu falar de Taquari. Exatamente. Para mim, tu era taquariano, ou taquariense, não sei qual é, né? Taquariense. Não, mas é porque de Bom Retiro mesmo, ou em Bom Retiro, eu vivi 4 anos. Então, nasci lá no Hospital Santana, no bairro da Goiabeira, e vivi até os 4 anos lá. Depois, sim, com a família, fui para Taquari. E em Taquari foi dos 4 aos 24, 25 anos. Então, minha experiência de infância, de adolescência, juventude, início de trabalho, então tudo foi lá em Taquari. Por isso a minha ligação sempre, meu vínculo com Taquari. A tua família atuava em que profissões e coisa? Minha mãe costureira e meu pai mecânico de manutenção, na época de calçado também. Porque principalmente quando o calçado estava forte. E o que te deu na cabeça de ser jornalista? Começou com, eu acho que lá no fundo tem um pouquinho de sangue de família, assim. Tio, avô teve alguma coisa ligada a jornalismo, mas assim que eu fiquei sabendo depois, né? Mas que sei lá, talvez tenha um pouquinho aí no sangue da família a busca pela profissão. Minha mãe conta também que quando era pequeno ouvia pelo rádio e teria vontade, sonhava com a profissão. Naquela fantasia que a maior parte das pessoas tem, que ingressam no rádio, eu entrei, o meu pai queria, o sonho dele é que eu fosse médico. Mas o meu sonho era ser radialista, nem jornalista, era ser radialista. E tive encrenca com meu pai, mais ou menos pesada, por não seguir a profissão dele e me dedicar a um ramo completamente diferente. E são umas fantasias que se fazem de acordo com a época, né? Porque o senhor, vislumbrando o rádio, por ouvir o rádio provavelmente, minha mãe também. Mais tarde a questão da televisão, que todo mundo queria ser ator. Meu filho não quis jornal. Também uma decepção minha, paguei os pecados com meu pai, né? Ele queria, era televisão. Porque e são de épocas, talvez os próximos vão querer só estar na internet. Né? Exatamente, hoje é isso aí, não tem outra coisa. Enquanto a gente é meio escamoteado desse negócio de internet, porque também é complicado para nós, não é? Não é. Essa gurizada aí chega lá e faz horrores. Mas o interesse foi surgindo aos poucos. Primeiro com vislumbrando esse sonho que todo mundo tem, o status do jornalismo, na verdade. Depois, entrando mais na prática, a paixão mesmo, aí deu paixão. E isso desde final do ensino fundamental, final do 1º grau na época, lá pela 7ª, 8ª série, que eu comecei a fazer jornal em casa, né? Tinha uma máquina... Começaste com jornal, não foi com rádio? Não, com jornal. Uma máquina dessa de escrever antiga, gigante, não me lembro a marca, não é Olivetti, mas é do tipo, grande, e eu batia em casa, fazia semanal. Toda semana eu fazia um com carbono, e aí batia 3, 4 vezes a mesma página e aí vendia uns 20 jornais por aí. Mas já vendia? Vendia. Não, nada. Não, mas amigo meu tinha que comprar. Tu é Cardoso de Souza, tu não é Pellegrini, nem nada disso aqui, tu é Cardoso de Souza. Mas já no íntimo, o econômico é que era o bom. Puxasse pelos portugueses navegadores, né? Talvez. Vou receber alguma influência no meio da passagem do oceano. Mas eu vendia, os amigos, para ser meu amigo tinha que ter comprado o jornal. Senão tu cortava as relações. Isso. E publicidade vendia também na época. Imagina que tinham pessoas
que acreditavam, e essas pessoas eu sempre agradeço, né, que acreditavam no potencial, na vontade daquele piá, porque na época um piá de 12, 13, 14 anos, que montavam um jornalzinho em casa e pagavam anúncio e compravam o jornal, faziam assinatura do jornal. Mas olha aí que loucura. Depois o Namir Luiziante, ex-prefeito, hoje parece que é secretário da administração de Taquari, cedeu que eu poderia então fazer xerox na prefeitura, mas que eu levava as folhas. Foi um senhor xerox, progresso, hein? Sim, isso aí foi a evolução. Já dava para mostrar que o jornal nasceu para crescer mesmo, né? Estava crescendo. E quanto tempo tu ficasse nessa luta e depois para entrar na faculdade? Bom, 12, 13, 14 anos que eu comecei com essa brincadeira de fazer jornal, né, que eu chamava. Depois, para entrar na faculdade, foi lá com 17, 18 anos, então uns 5, 6 anos entre pensar em ser jornalista e entrar no curso de fato. Eu terminei o ensino médio em 95, 96 eu fiquei fora de Taquari, trabalhei em Porto Alegre, numa farmácia. E em 97 eu iniciei na Unicinos, na Faculdade de Jornalismo, e aí já comecei a trabalhar em comunicação também, junto. Quer dizer que tu estavas morando em Porto Alegre pelo emprego que tinhas e de lá ias a São Leopoldo para... Não, eu acabei fazendo assim. Eu fiquei um ano, na verdade morava em Viamão, na casa de uma tia, e trabalhava em Porto Alegre, dormitório, né? As cidades ao redor. E quando terminou dezembro daquele ano, que eu passei no vestibular, eu fui chamado para retornar para Taquari para trabalhar em rádio e jornal. Como era o meu sonho, eu fui direto e aí ingressei em janeiro na rádio e no jornal, primeiro só no jornal, e aí depois em março começou a aula na Unicinos. Então eu ia de Taquari para São Leopoldo. Todos os dias? Todos os dias. Trabalhava durante o dia e à noite ia a São Leopoldo. O meu filho teve uma sorte melhor porque ele teve a sorte pela amizade com o Valmor Berger de entrar na TV Difusora, que era o que ele queria, televisão. Daí ele fazia na Unicinos, Porto Alegre, São Leopoldo, mas também todos os dias era essa viagem. Ele preferiu a Unicinos dizendo que os colegas o aconselharam pela qualidade de ensino, que na época, né, ela estava em primeiro lugar, na opinião deles. Eu não sei se estava ou não estava. Bom, Taquari, tu ficaste trabalhando quanto tempo? 10 anos, praticamente 10 anos. Do jornal tu foste para o rádio? Do jornal, eu entrei lá como aprendiz de repórter. Me disseram assim: Márcio, tu vai ficar do lado do Valmor, que é o José Valmor Pereira, que trabalha lá há mais de 30 anos. Tu vai ficar do lado dele e vai fazer tudo o que ele faz. Tu vai ir atrás dele copiando o que ele faz. Mas ali tinha dois jornais ou um só? Na época eram 2 jornais. Era o Taquariense e o Açoriano. O Açoriano, que é esse que eu estava trabalhando, é da prefeitura, né, do município. A rádio e o jornal. E o Taquariense é aquele centenário que ainda até hoje é feito nos tipos, letrinha por letrinha, e depois eles fazem a chapa. Ele continua circulando? Continua. Ele é mantido como? Ele é mantido, houve uma época que a Univates abraçou ele. Pois é, exatamente. Né? E depois agora a Univates abriu mão, né, passou adiante. E um grupo de empresários lá do município se reuniu e entendeu por bem anunciar e apoiar a família pela história e por ele estar na mesma família desde aquela época. Então ele é mantido assim, é um grupo de empresários e pessoas que continuam assinando ele, né, permanentemente. Assim. Para que mantenha. Mais como forma de auxílio. É um jornal assim, mais, tu mantém ele mais como forma de história. E ele está tirando quantas páginas por semana? São 4, 8 páginas. Mas ele trabalha naquele tamanho maior, né? Não é o pequeno. Sim, e é aquela letra tipo por tipo. Ainda por tipo. Continua com... E vão encontrar tipógrafo quando morrer os que estão trabalhando atualmente? Eles vão treinando, porque tem sempre um mais novo lá que vai ficando, cuidando. Porque é um sacrifício, né? Sim. Letrinha por letrinha, que coisa incrível aquele trabalho. Quem não teve Eu comecei também no momento de Caxias do Sul, onde eu fazia as reportagens de futebol dos domingos, era publicado no sábado seguinte. Então a pessoa passava a semana inteira
trabalhando letrinha por letrinha para fazer 8 páginas, 4 páginas, 6 páginas, 8 páginas, para poder circular. E aí é que houve essa evolução. E a tua evolução já foi direto em que sistema era feito o jornal? A matéria a gente digitava ela, já botava no computador. Mas a diagramação era feita manual. Então nós imprimíamos as páginas com a matéria, dava 3, 4 colunas de texto. Tudo em coluna? E a gente recortava aquelas coluninhas e colava nas páginas. Então tu não passaste pela linotipo? Não, eu já vim posterior a isso. Já entrou no sistema offset. É isso aí. E onde eram as fotos, a gente deixava ou um buraco, ou uma cartona preta. Onde tinha que fazer o fotolito. Que aí eles casavam na gráfica mesmo. Daquele sistema antigo, né, que dava um trabalho infernal. Hoje uma fotografia é feita em segundos. Sim, vai para dentro do prato, evolução, é o grande progresso que se está passando. Bom, a tua vivência ali em Taquari foi até essas duas empresas, né? Trabalhar nas duas empresas. E o que te motivou a sair de Taquari? Eu passei muito tempo lá sem férias. Né? Foram esses quase 10 anos que eu trabalhei em Taquari, foram quase 10 anos sem mais ou férias. menos, exatamente. Isso era assim com todo mundo, né? E a empresa é menor, todo mundo lá dá muito do sangue, né, para a empresa continuar existindo e conseguir dar conta de rádio e de jornal. E quando eu terminei a universidade, aí eu me dei um pouco de férias. Eu disse, agora eu vou tirar um mês de férias, porque há muito tempo eu não tiro. Né? E no dia 1º de julho de 2006, eu entrei em férias lá em Taquari. E o informativo tinha uma vaga e eu tinha mandado um currículo para cá. E já almejando algo maior, porque lá, mais do que eu fazia, era complicado de crescer. Mais do que eu era, não ia ser. E como jornalista formado... Porque assim, eu era o cara que apresentava todos os eventos na comunidade, que estava em todas as situações, apresentava aniversário, dava palestra, escrevia no jornal, falava no rádio, cobrava não sei o quê. Então, estava em todas as situações, mas não havia como ser. Então eu disse, agora está na hora de dar um passo. Né? Então eu mandei o currículo para cá e eu entrei em férias no dia 1º de junho, aliás, não de julho, que foi um sábado, eu acho. Na segunda-feira eu vim aqui conversar. E já começou a trabalhar? E já comecei a trabalhar. Quer dizer, adeus férias? Não tive férias. Então, adeus continuidade da entrevista. Vamos esperar para a nossa segunda parte e vamos ver a tua vida no informativo na Rede Vale de Comunicações. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajeadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lajeado. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamin 711, em Lajeado. Helpdesk Suporte de Informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica você só encontra aqui. Helpdesk Informática. Fone 3726-3644. 10 anos conectado com você. A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica. Piscinas IG. O que há de bom, a IG tem.